Bom dia, pessoal. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês sobre 2 Coríntios, capítulo 4. Eu fiz aqui o meu resuminho. Olha quem tá aqui comigo hoje, a Lulinha. A Lulinha tá aqui fazendo o devocional com a mocinha. Né, Lulinha? Depois a gente vai dar tchauzinho, né? Então, olha aqui. No capítulo 4 de 2 Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios. Aqui nesse capítulo, Paulo fala muito sobre o contraste que tem entre as dificuldades que a gente vive, que a gente enfrenta, e a esperança que tem dentro de nós. Ele usa uma expressão que nós carregamos tesouro em vaso de barro. Uma maneira de dizer, mesmo que nós sendo frágeis, que carregamos dentro de nós algo muito valioso, que é a palavra de Deus, a vida que vem de Deus e a salvação, que esse é todo o tesouro que nós carregamos, que é Jesus. Paulo destaca que apesar das tribulações, do desânimo, a fé faz a gente não desistir. Ele fala sobre olhar para as coisas eternas, invisíveis e não para a dificuldade do momento que nós estamos vivendo. Então, em resumo do capítulo, ele nos encoraja a não desistir porque carregamos algo muito importante, muito valioso e com certeza vale muito a pena ver o que é eterno do que o resto, né? Que é temporário, que é nesse mundo aqui. O que recebemos aqui é pela graça e misericórdia de Deus. Temos que ter coragem, porque Paulo ali também lembra do ministério deles e dos companheiros dele da época, dado por Deus. E por isso a importância de não distorcer a palavra, para dar consciência a todos, porque as pessoas não entendem muitas vezes as mensagens, e isso acontece porque daí o inimigo acaba causando ali uma falta de visão. Ele cega as pessoas do entendimento, da mente das pessoas, para que não vejam a luz do evangelho. Então ele fala assim, vamos nos encorajar, não vamos desanimar diante das lutas, dos conflitos, confiar em Deus, confiar realmente em Deus e se aperfeiçoar dentro das nossas fraquezas, das tribulações, tendo a confiança do que nós temos dentro de nós é mais valioso. O que é eterno tem muito mais valor do que aqui que é passageiro. É isso que o capítulo ali ensina, fala da maneira dele, de se expressar ali, porque é verdade, né? A gente sabe da eternidade, a gente sabe das coisas de Deus, a gente sabe de tudo, e ele fala assim, façam pela misericórdia, Deus sabe de todas as coisas, nós sabemos o que carregamos, mas nós somos frágeis. Todo esse tesouro está dentro de nós, mas nós somos frágeis, nós somos feitos de um vaso de barro. O que tem dentro de nós é muito mais valioso do que aqui nesse plano, né? Nessas coisas. Mas quem faz isso, né? Como é difícil, né, gente? É difícil não porque a gente não crê, como é difícil não se abalar, como é difícil você passar pelas tribulações e tem uma música que fala assim, fui falar, mas fugiu, né? Verdade, uma coisa. Mas é dando glória a Deus, né? A gente tem que passar pelas coisas dando glória a Deus porque a gente tem a certeza. Tudo isso aqui é passageiro, tudo que nós temos, tudo que nós vivemos aqui hoje é passageiro. O que Deus tem preparado para nós é eterno. Mas dentro da mente do ser humano, fora todas as coisas que são colocadas, como a gente lida com isso? É muito difícil, gente, né? É muito difícil. Mas Deus sabe disso, que é muito difícil. Porque Ele mesmo fala, né? Que o que temos dentro é muito, é um tesouro. Pensa ali, pensa um vaso de barro, que é a expressão que Paulo usa ali. Pensa um vaso de barro. O meu vaso de barro, imagina assim, ele oval assim, com a boca um pouco mais estreita que o corpo, sabe? Um balãozinho assim, bem grande, bem gordo, cheio de joia, ouro, sabe? Coisa muito linda, uma coisa muito valiosa. Mas se eu resbalar, vai quebrar e aquele ouro vai esparramar. Então Deus sabe que nós somos frágeis, Deus sabe que nós temos nossas carências, Deus sabe que temos as nossas fraquezas, as nossas limitações, Deus sabe que somos pecadores, mas Ele nos deu esse ouro, né? Pela graça de Jesus. Então, o que nós devemos fazer? Saber que mesmo nós sendo frágeis, Deus confiou a nós um tesouro muito grande, que a palavra dele, a certeza da vida eterna, e que a gente não pode desanimar, que a gente não pode ali ficar abraçadinha com o vaso cheio de tesouro, enquanto tem pessoas que não têm esse tesouro, que não conhecem. Então, esses meus vídeos também faz parte do meu tesouro, de dentro do meu vaso. É uma forma que eu achei de falar com as pessoas. Você tem um tesouro muito grande dentro de você. O teu vaso é de barro e tá tudo bem. E tá tudo bem que teu vaso é de barro. Porque não importa a maneira que você é, não importa a maneira que você está. Venha, desfrute do tesouro que Deus tem para você. Desfrute das bênçãos que Deus tem para você. Pense, não de uma forma egoísta. A eternidade é para mim. Porque se você pensar de uma forma egoísta, achando que a eternidade é só para você, talvez você não tenha a eternidade. Porque nós precisamos distribuir o que Deus nos ensinou. Jesus morreu na cruz por todos nós.
Jesus morreu na cruz para libertar a todos nós. E se você fica pensando assim, ah, mas olha só, eu não tenho dinheiro, eu não tô, né, sei lá, qual dificuldade você está passando. Mas se apegue nesse tesouro, porque o que Deus está preparando para nós não está aqui, não está nesse plano, né? Às vezes eu falo assim, nossa Deus, imagine você chegar num lugar onde não tem dor, onde você não vai entrar na internet e vai ter lá um monte de mensagem de gente se matando, de pai matando filho, de filho matando pai, de mensagem de gente envenenando não sei quem, de não sei quem envenenado, de corrupto na política, de bomba, porrada de bomba mesmo, o mundo é assim, né? Mas, imagine, é muito difícil você estar vivendo tudo isso e crer, e olhar pro pote e ver o tesouro, e dar aquela suspirada. É difícil, eu sei que é difícil, mas é a verdade, gente, né? Isso porque, como que tá a tua vida? Tá ruim? Tá muito ruim mesmo? E aquelas famílias? E aquelas famílias que hoje amanheceram e eles não têm café da manhã pra dar pros filhos? Tá ruim pra você? Imagina aquela pessoa lá no hospital, imaginando que pode ser o último dia dela, com uma doença terminal. Tá ruim pra você? Tá ruim pra você? Tá mesmo? Tem coisas que dependem só de nós. Deus abre portas, Deus prepara, mas tem coisas que dependem só de nós. Então, gente, quando Jesus fala para que a gente leve a mensagem para outras pessoas, leve Jesus para outras pessoas, é porque esse tesouro não é só para nós. Esse tesouro é para todos. Então a gente precisa se ter como um canal de bênçãos para outras vidas também. E assim, gente, eu não sou perfeita. Nós aqui não somos perfeitos. A gente tenta ser o mínimo, né? Bom, respeitoso. Nós estamos numa fase muito difícil, porque parece ser, né? Ao nosso entendimento. Mas tem coisas que acontecem há muitos anos, mas agora está acontecendo com muita intensidade. Principalmente as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão sendo roubados. A gente precisa, nós que sabemos que carregamos, ensinar que essas pessoas também são um vaso cheio de um tesouro. Mas elas não têm pessoas que nem sabem. Você hoje já reconheceu que Jesus é o único Senhor e Salvador da tua vida? Você já acordou hoje e falou assim, bom dia, Espírito Santo, eu te convido para fazer parte da minha vida hoje. Tenta fazer isso se você nunca fez. Eu nasci no berço cristão. Já vivi outras coisas. Não sou perfeita, não sou nada, tô longe de ser. E vou falar pra vocês que eu nem quero ser, porque não tem como. Mas, eu tenho 46 anos e eu vou falar pra vocês que já aconteceu de eu ter que me despertar eu falei, Senhor, eu vou ter a Ti como meu primeiro pensamento. E a partir do momento que a gente tem essa decisão do Senhor ser o nosso primeiro pensamento, antes de eu pôr o pé no chão, eu falo, Senhor, muito obrigado por mais um dia, eu te convido para que esteja comigo no dia de hoje. Porque a gente tem que convidar o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida mesmo, a gente estando do jeito que tá. Tem gente que fala assim, eu não tô digno de chamar. Ninguém é digno, ninguém vai ser, né? Mas a gente precisa, independente de estar ou não, conforme você acha que tem que estar. Porque o Espírito Santo, ele vai transformando você de dentro para fora. As coisas do Senhor vão saindo, vão externando de dentro para fora. Por isso que Jesus fala, venha como está. Porque a partir do momento que você vai se enchendo dele, as coisas dele vão externando. Porque se você ficar esperando externar para depois você as coisas vindo de fora, para você conseguir falar, se você não tiver dentro de você não consegue. Então, hoje o que eu concluí desse versículo, desse capítulo, foi que nós temos a consciência que somos um vaso frágil. E o tesouro que carregamos é um tesouro, é a graça, é a promessa, é a salvação, Jesus como ele é. E tem que ser assim. Porque se a gente ficar retendo esse tesouro só para nós, não faz sentido nenhum, né? A nossa esperança, a nossa fortaleza é a eternidade. É onde a gente tem que se focar. Lógico que você não vai ficar, eu vou me focar na eternidade, então não vou construir nada nesse plano, porque eu vou ter a salvação, vou ter a promessa, então, não. Porque a gente precisa ser exemplo. Como que você vai convencer uma pessoa que não conhece esse tesouro, se você tiver uma vida medíocre? Se você tiver uma vida faltando as coisas pra você, se você ficar andando tudo maltrapilho, como que você vai falar de uma coisa tão boa, de um tesouro tão maravilhoso, se você não cuida de você, não cuida da sua família, não cuida da sua casa, não cuida do seu casamento, não cuida da sua saúde? Isso eu falo pra mim também, tá? Eu não sou perfeita e tem muitas coisas que eu preciso mudar. Mas eu peço todos os dias pra Deus. Senhor, que eu possa ser melhor, que eu consiga ser melhor. Que as pessoas consigam ver a tua plenitude,
o teu tesouro em mim. Por mais que, às vezes, eu falo assim, ai, meu Deus, isso é muito difícil pra mim. Mas o Senhor é Deus, entendeu? E é aquilo. A gente precisa dele. A gente precisa dele, né? Ele quer que a gente o escolha. Então, se hoje ainda você não orou, se você não agradeceu pela vida que você tem, pela sua saúde, pelos seus filhos, pela sua família, pelos seus pais, por qualquer coisa que você tenha que ser grato, por tudo que você tem. Se você hoje ainda não aceitou Jesus e não falou, Senhor, eu reconheço. Eu te reconheço como o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Todos os dias. Todos os dias. Porque a transformação, ela vem de dentro para fora. Não desperdice esse tesouro. Não se preocupe que o seu vaso é frágil. Porque o Senhor fez assim. O Senhor fez o tesouro dele para que a gente soubesse do sacrifício da cruz, porque a gente soubesse que ele fez aquilo para nos salvar, que ele veio em carne para sentir todas as dores. Vocês já pensaram nisso? Sabia que eu penso às vezes nisso? Eu tenho muita dor de cabeça porque eu sofro de bruxismo. Então eu sinto aquela dor, assim, sabe? Nessa parte, assim, da musculatura, fica tensa, fica com dor de cabeça. Aí eu fico com o olho pequeno, assim, parece que eu tô forçando, parece que eu acabei de acordar, mas é porque eu sinto muita dor de cabeça, uma tensão por causa disso. E às vezes vem na minha cabeça assim, ai, Senhor, eu tô com tanta dor, ai, tô com tanto mal-estar, esse incômodo. Não é legal, ninguém gosta de sentir isso. E eu fico pensando assim, nossa, Jesus sabe como que é essa dor. Ele é um ser sublime e ele sabe como que é. Ele sabe porque ele viveu todas as dores, todas as coisas do mundo nele para que ele fizesse aquele sacrifício. E também eu penso que ele não precisava, que Deus não precisava de nada disso. Nós somos a criatura. Nós somos criados. E ele ama tanto a criação que ele deu o seu único filho para que morresse por mim, por você, para nos encher desse tesouro. E tá lá preparando o que é para nós. Né? É uma coisa assim, o sentimento que a gente tem que ter sabe quando você faz um propósito de adquirir algo que é o teu sonho? O sonho de Deus para nós é a eternidade. A intensidade que ele deposita, que ele fez, é o melhor dele. Porque o propósito dele somos nós. Viver o resto da eternidade. O resto da eternidade, não, a eternidade com ele. E isso é muito lindo. Então a gente tem que pensar muito. Então eu quero abençoar o seu dia hoje. Em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado, um dia cheio do Espírito Santo. E que o Senhor possa, de alguma maneira, transformar a sua vida. Tudo aquilo que você acha que está muito pesado, entrega para ele. Porque o nosso fardo é pesado, mas o do Senhor é leve. Então você transfere para ele. Não deixando a sua autorresponsabilidade de fazer por onde. Se você tem que mudar aquilo, se está difícil, ora. Coloca na presença do Senhor. Ele sabe que é difícil. Ele sabe que é difícil, ele vai te ajudar. Mas o que o seu coração sente, não aquilo que você fala. Porque às vezes você pode falar assim, ah, eu quero parar de fazer isso, mas o teu coração não quer. Então, só você vai ficar falando, eu quero. O Espírito Santo está dentro de você, ele vai fazer o seu coração sentir e é a hora que vem a transformação. Então, essa palavra que eu quero deixar hoje, compartilhar com vocês. Quero pedir pra vocês que se vocês não me seguem, se vocês não por algum motivo, eu acabei de entrar nesse YouTube, no Instagram com essas palavras, com essas coisas, com essa dica. Eu quero pedir pra você, convidar você, que você venha me seguir, que você compartilhe pra pessoa que precisa ouvir isso. E quero te agradecer por você ficar até o final desse vídeo comigo. Um grande beijo, Deus te abençoe grandemente a sua vida. Um beijo. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vem, Lulu, vem. Vamos dar tchau? Vem aqui comigo. Vem, Lulu. Ela quer que eu jogue a bolinha, mas vou dar tchau primeiro. Oi, tchau, pessoal. Beijo. Beijo da Lola. Beijo. Gente, não é tão gostosa, mas ela quer isso aqui, ó. Ó os olhos. Se você levantar de noite pra fazer xixi, ela pega a bolinha pra você. Joga a bolinha. Vamos pro bolinha. Joga a bolinha. Vem, Alice, dá oi e dá tchau. Olha, gente, eu sou a Lili. Eu sou a menina mais braba dessa vida. Um beijo da Lili. Um beijo da Lili. Eu sou mal-humorada. Beijo. Mas olha o jeito que Jesus me fez. Olha como que Jesus me fez, tão linda. Ó, pra ver. Olha como Jesus... Tá se lambendo pra não levantar os dentes pra mim. Então dá um beijo. Ó, manda beijo. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de... Beijo. Um beijo da Lili. Um beijo da Lili. Beijo da Lili. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Olha aqui meu chuvaco. Tchau, pessoal. Bom dia. Deus abençoe. Ai, gente, o que será que Jesus estava pensando quando fez ela? Com esse olho verde. Muito, muito lindo. Ah, te amo. Bom dia.